Meus queridos amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Hoje aqui vou falar um pouco também sobre o órgão, não necessariamente o eletrônico ou de tubos, tá? E venho aqui contar para vocês um pouco da história deste instrumento, né? O órgão de tubos ele remonta à antiguidade clássica, a Alexandria, e ele era usado no cerco de gladiadores, por exemplo. E era uma versão muito menor do que se tem hoje em dia, tanto quanto de tubos, tanto quanto em comparação com o eletrônico, ele era muito menor, quase que uma bolsa que você poderia carregar para qualquer lugar que você fosse. E a partir daí, quando teve o fim do Império Romano, o Império Romano do Oriente, quando ainda estava entre nós aqui, porque o Império Romano do Oriente deixou de existir faz tempo, com o Império Romano do Oriente começou-se a popularizar na Europa o órgão de tubos. E o que aconteceu? Ele acabou sendo dotado pela igreja como instrumento oficial da igreja católica, instrumento litúrgico. Mas ele é um instrumento profano, ele não foi criado com a intenção de ser da igreja, só depois de sua criação que ele foi colocado como instrumento oficial da igreja, tá? Meus amigos, falando especificamente da parte de mecânica, podemos dizer assim, não só tocar, temos muitas diferenças porque muita gente confunde com o piano. Primeiro, o órgão, tanto quanto de tubos, tanto quanto o eletrônico, eles não são como o piano. Qual que é a diferença? O piano ele é um instrumento de cordas marteladas, ele usa cordas. Já o órgão de tubos, ele usa tubos. Inclusive, esse aqui não é um tubo que está conectado, tá? É só enfeite, porque isso aqui é um eletrônico, funciona à base de energia, né? Mas o que acontece, meus amigos? Normalmente, os órgãos de tubos, normalmente os órgãos eletrônicos, eles têm 2 andares de teclas e uma pedaleira. A pedaleira, ela faz a mesma função do teclado, só que bem mais grave, porque o teclado faz Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mesma coisa na pedaleira, ó. Você deve estar se perguntando por que essa pedaleira tá preta. É porque eu quebrei uma pecinha da pedaleira, mas enfim. E o que acontece, meus amigos? Vamos lá. O órgão, tanto quanto de tubos, tanto quanto eletrônico, eles têm registros. O que são registros, William? Os registros são cada som que ele pode fazer. Portanto, é que até o próprio Mozart ele falou que o órgão era o rei dos instrumentos por poder fazer muitos sons diferentes. Aqui nós temos os registros para o andar de teclas de cima. Eu já quase me esqueci de falar. Os eletrônicos normalmente têm 2 andares só, mas os de tubos normalmente tem 3 ou 4, tá? Mas o maior órgão de tubos do mundo tem 7 andares de teclas, é muita coisa. Mas enfim, vamos lá. Aqui está escrito upper, que ele está falando upper, o de cima, o andar de teclas de cima. E aqui nós temos flauta 16, flauta 8, flauta 4 e flauta 2. Por que essa numeração que vai se multiplicando, né? Só não tem o 1 aqui, mas enfim. O que acontece? Quanto maior o número, mais grave é a nota. Porque ele quer falar o número de pés de altura, que é o tubo. Apesar de que esse aqui não é funcional, mas enfim. Então, aqui são 16 pés. É uma oitava que eu vou conectar, que ele vai representar, que vai ser muito grave. Oitava, quando eu digo, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Porque são 8 notas. Só que tem várias oitavas. São acho que 8 no máximo. E aí o que acontece? O 16 eu vou fazer com que fique tudo no grave aqui. O 8 ele vai empurrar o grave daqui pra cá. O 4 vai empurrar o grave daqui pra cá. E vai indo assim. Aí nós temos também clarinete 16, oboé 8, strings 4 e 2. O que muda são os instrumentos, que ele pode fazer o som, mas as oitavas sempre sendo a mesma coisa. Temos o vibrato, mas você vai me perguntar, mas William, o que é o vibrato?
é simplesmente vibrar a nota. Porque os órgãos, o órgão de tubos, ele foi dotado como instrumento oficial da Igreja Católica, certo? Só que depois com a tecnologia, surgiram os órgãos eletrônicos, que não precisavam de ocupar salas e quartos para serem construídos, né? E aí as igrejas evangélicas no Brasil, a maioria delas usam os órgãos eletrônicos. E muitas delas usam esse efeito que é o vibrato. Aí, outra coisa, deixa eu ver aqui. Aí temos a registração para andar de baixo, lower, que é ali baixo. Né? Temos flauta 8, flauta 4, strings 8, cello 8. Tá? E para fechar o último, que só tem um, bass, que é baixo, pedal, que é esse aqui. E tá falhando aqui no registro também. E aí, pra finalizar, meus amigos, temos o último pedal aqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas esse pedal eu coloco o pé, ó. E ele pra que ele serve, né? Ele serve para que eu tenha o mesmo efeito do piano. Porque o órgão, quando você toca, ele não tem o negócio do forte e fraco. Se eu tocar fraco e tocar forte, ele não vai mudar como é que fala? O volume, pode-se dizer. Por isso que usamos o pedal, para aumentar o volume. Para causar os efeitos, né? Aí aqui nós temos os presets, que é basicamente o que o teclado faz, são registros já pré-determinados. Por exemplo, nós temos tirar do cancel, que é o normal, o órgão, colocar acordeon, trombone, cravo e vai indo. Temos ritmos aqui para poder tocar. Temos aqui complemento dos ritmos, os controles de volume e tempo dos ritmos, volume principal de tudo e o botão de desligar e ligar. E só por curiosidade, se vocês quiserem saber, apesar de que eu já mostrei aqui, né? Esse órgão aqui, ele é um Minami SM44, tá? Ele não é mais fabricado, pelo que eu fiquei sabendo, a Minami faliu. E esse aqui é um órgão da década de 90. Raridade, né? Mas então é isso, galera. Foi isso que eu queria mostrar pra vocês e muito obrigado por terem assistido até o final.